Olá, vascaínos, olá, vascaínas, eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Sejam todos bem-vindos para esse pós-jogo de Corinthians 3, Vasco da Gama 1. O que dizer de um jogo em que sabíamos que seria difícil, apesar da melancolia que é jogar sem público. O Vasco encarou o Corinthians na Neoquímica Arena sem torcida. O Corinthians estava cumprindo um jogo de suspensão por conta de cantos homofóbicos da sua torcida no jogo contra o São Paulo. E a melancolia ficou somente para o lado do Vasco. Foi um jogo realmente em que tínhamos a expectativa da estreia de pelo menos 3 novos reforços, mas foi o jogo de um time confiante, que aproveitava todas as oportunidades, contra um time desesperado por resultados. Podemos dizer que houve uma melhora, vamos falar um pouquinho aqui do jogo, e realmente houve uma melhora em um determinado momento da partida, mas é muito lento, e porque o Vasco precisa, é muito complicado. Agora estamos diante aí de 22 jogos, faltando apenas 22 jogos para o final do campeonato, e o Vasco praticamente tendo que fazer 50%, tendo que fazer uma campanha de Libertadores. E aí mexe com o emocional. É um time grande, é um time gigante, que acaba sofrendo muita pressão. E como é que vamos sair dessa pressão? O time está se reforçando, mas começamos a ficar preocupados se os reforços que poderiam chegar essa semana acabam dando para trás em função da complicação diante da tabela. O Vasco está se afastando cada vez mais da 16ª posição. Agora, após o jogo, a diferença é de 6 pontos, mas ainda falta jogar o Goiás, falta jogar o Curitiba. Então essa diferença falta jogar o Bahia. Essa diferença pode consideravelmente aumentar e ficar cada vez mais complicado. E aí como é que você convence bons jogadores, como o Diego Costa, a aceitar uma proposta de vir para um time que está com cada vez mais reduzidas as suas chances de sair dessa situação? Falando um pouquinho sobre o jogo, o primeiro tempo o Vasco equilibrou a partida nos primeiros minutos. Tanto é que as estatísticas mostravam aí 7 finalizações para cada lado. Tudo bem que eram 4 no alvo do Corinthians contra 2 do Vasco. E numa jogada maravilhosa, aos 18 minutos do primeiro tempo, o Renato Augusto se livrou de 2 jogadores. A bola foi para o outro lado. Depois ele num passe de craque deixou o Maicon, que acertou um chute que só acontece realmente quando o time está numa boa fase e o outro está numa fase ruim, que é o caso do Vasco. Foi uma bola indefensável, realmente não teve culpa o Léo Jardim. Uma bola ali no meio da área, com muitas pessoas na frente, um toquezinho sutil do Renato Augusto, o Michael pegou uma varada, fez 1-0 e aí desmorona, né? Tanto o torcedor quanto os jogadores em campo, a situação fica complicada. Então isso eram 18 minutos. E eu temia muito pelo Vasco tomar um gol logo no início, porque a gente sabia que o emocional de alguns jogadores, nem todos, porque tem jogadores ali que estavam entrando pela primeira vez, então o peso dessas 10 derrotas, nesses jogadores, eles doíam menos. Mas com certeza, muitos daqueles jogadores ali sentiriam caso o Vasco tomasse o gol. E foi o que aconteceu. Mesmo assim, o Corinthians não teve muita chance no primeiro tempo. Eu acho que o Vasco deixou o meio de campo muito espaçado. O Renato Augusto pôde trabalhar com muita liberdade. Então isso facilitou muitas ações. Eles trocavam muito bem as bolas. Tanto é que teve 91% de acerto nos passes. Então ele tinha muita liberdade, o Corinthians, para jogar. O Vasco não conseguia compactar. Não conseguia, deixava muito espaço no meio de campo. Facilitava a troca de bola entre os jogadores do Corinthians. E foi assim até o final do primeiro tempo. Ramon Dias, no intervalo, muda 3 jogadores, né? Faz uma substituição. Entra o Peck, o Orelhano e o Paulinho. E o Vasco melhora. O Vasco dá sinais de melhora. O Vasco vai para cima, volta bem melhor, finalizando bastante. Chegou um momento da partida ali no meio do segundo tempo. O Vasco tinha 18 finalizações contra 12 do Corinthians. Mas, mais uma vez, finalizações, muitas delas sem direção.
né? Tivemos uma falta perigosa do Orediano, isso na sequência. Logo depois, um chapéu fantástico dentro da área do Peck. Se a conclusão vai ao gol, se aquela bola entra, ia ser um gol de placa. Depois, uma cabeçada do Sebastião num escanteio, ele desviou, a bola também passou muito próximo. E aí, quando o Vasco dava sinais de que poderia empatar a qualquer momento o jogo, estava bem melhor na partida, aos 16 minutos, o Yuri Alberto faz o segundo gol, numa daquelas raras oportunidades. Tinham dois zagueiros, tanto o Léo quanto o Capasso, na frente dele, mas não conseguiram impedir o chute que vai na gaveta, sem chance, mais uma vez, para o Léo Jardim. 2-0, metade do segundo tempo, mas o Vasco continuou amassando. O Vasco continuou massacrando o Corinthians, continuou tentando a todo custo buscar o resultado. E aos 25, numa jogada maravilhosa do Orediano, é importante falar também que foi a melhor partida dele com a camisa do Vasco. Ele cruzou do meio de campo, fez uma tabela com o Peck e deixou o Peck na cara do gol. O Peck passou em condições por meio de dois zagueiros, tirou do Cássio e colocou no cantinho. E o Vasco ali dava sinais, né? A gente estava naquela expectativa de que, porra, agora vai, 25 minutos dá tempo. E aí aquelas coisas que só acontecem com um time que realmente está numa má fase. Numa bola boba, na lateral esquerda, o Paulinho foi tentar um carrinho para interceptar o cruzamento, foi com os dois braços erguidos, já tinha tido o primeiro chute batido no braço do Miranda, mas ele estava colado no corpo. Aí a bola espirra, vai para a ponta, ao cruzamento, Paulinho vem no carrinho, mas com os dois braços estendidos e a bola resvala na mão. A princípio o árbitro titubeou, mas logo em seguida foi lá e marcou o pênalti aos 27. Vasco faz o gol aos 25, aos 27 tem esse pênalti, e aí as expectativas, obviamente, vão por água abaixo. O Roger Guedes bate, faz o gol, 3-1 Corinthians, e aí faltando 20 minutos, menos que 20 minutos, o Vasco vai tentando pelo menos diminuir o que seria uma vergonha maior, né? Vai tentando aí buscar o gol até o final, mas infelizmente não consegue. Tivemos as estreias, né, dos recém-contratados, estreias de certa forma medianas, não podemos dizer que... Mas dá para notar qualidade, tanto no Sebastião, no Paulinho e no Prachedes, mas é muito pouco, né, muito pouco. Não tiveram tempo de entrosar. O Vasco entrou hoje no 3-5-2, que era também uma preocupação, porque era uma formação que o Vasco não vinha jogando, então teve uma semana para treinar. Sabemos da vontade do Ramon, da sua equipe, em melhorar as condições de jogo do Vasco, mas está faltando sorte. Está faltando sorte. Mais uma vez o Vasco não fez um jogo para perder de 3-1. O jogo estava bem equilibrado, mas aquilo, né, que eu falei no início. Era um time confiante quanto um time que estava completamente desesperado por resultado. Então, dá tudo certo do lado de lá. As coisas se encaixam, as jogadas dão certo, as bolas sobram em situações de gol. Então você vê jogadores como Roger Guedes, o Yuri Alberto, jogadores que até bem pouco tempo no Corinthians eram criticados pela torcida, conseguem fazer facilmente gols no Vasco. Então é desesperadora, a situação é complicada e mais ainda, vamos ter mais uma semana de sofrimento. Porque nessa hora o bom era jogar lá com a quarta-feira. Porque era menos tempo de sofrimento, botar o time para jogar, tentar fazer 3 pontos. O Vasco precisa pontuar urgentemente. O Vasco precisa, de alguma maneira, dar sinais de que pode conseguir sair dessa situação. São apenas 9 pontos. Está cada vez mais difícil. Não podemos perder a esperança, não podemos deixar de acreditar. Enquanto houver condições matemáticas, temos que lutar, mas sabemos da dificuldade. Sabemos de que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque a gente está pegando times medianos, como é o caso do Corinthians, que ok, está numa ótima fase, está avançando na Copa do Brasil, está avançando na Sul-Americana, está melhorando a sua condição no Campeonato Brasileiro. Então, daquele campeonato que nós fazíamos ali com 5, 6 times, para ver quem fica na 16ª posição, que vai ser o nosso título, caso a gente consiga, eles estão se distanciando. Eles estão dando sinais de melhora no seu futebol e o Vasco vai precisar melhorar muito. Vai precisar melhorar demais.
e ganhar confiança. Eu temo muito pela volta da torcida. Eu esperava muito que o Vasco conseguisse já acumular alguns pontos nesses jogos que nós estamos jogando sem torcedores, para quando a torcida voltasse ao estádio, a gente tivesse num clima menos pesado, porque eu tenho muito medo do que possa acontecer num jogo lotado de São Januário. Infelizmente, a torcida está num grau de estresse muito grande e, enfim, é um temor que eu tenho em a gente perca mais pontos, mais mandos ou que alguma tragédia aconteça. Mas é isso. Hoje é complicado falar, eu vou tentar acertar minhas ideias, voltar com um vídeo amanhã, talvez com um pouco mais de frieza para fazer análise, porque não é fácil. Não é fácil você acompanhar o time, você vibrar com o time, tentar acreditar de que vai ser possível sair, mas sabemos da dificuldade. Bom, é isso. Espero que tenhamos melhor sorte contra o Grêmio. Vamos ter uma semana aí de finalzinho de janela. A janela se encerra na quarta-feira. Vamos ver se a gente consegue mais 2 ou 3 contratações. E tentar fazer essa bola entrar. Hoje, finalmente, ela voltou a entrar, apesar de não ter resolvido muita coisa, mas o Vasco não fazia um gol com um atacante há muito tempo. E fez com o Peck. Tivemos outras oportunidades, mas infelizmente a bola não quis entrar. E agora é continuar torcendo. Acreditar de que uma hora essa bola vai entrar. A preocupação é porque está faltando pouco tempo agora. A cada jogo que passa é menos uma oportunidade. Então seguir acreditando. Eu ainda acredito, tenho que acreditar. A expectativa é de que já a gente consiga engrenar aí umas 3, 4 vitórias e aí a galera pega moral e aí a gente consegue aí fazer as 11 que a gente precisa dessas 22 que faltam para a gente sair desse atoleiro. Bom, amigos, quem ainda não é inscrito no canal, se puder dar essa moral, inscreva-se. E é isso. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e fui. Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.